Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês, então, como obter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível, Sobre um paciente jovem com transtorno positivo desafiador e também com colesterol alto. Então vamos bater um papo a respeito dessas questões, como que a acupuntura pode ajudar nesse processo, Quais são as intervenções que nós podemos fazer para ajudar essa criança e também os pais a lidarem com essa situação, tá? Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Vou fixar o tema aqui para nós começarmos em definitivo. Vamos ver com a acupuntura. Sejam muitos bem-vindos. Transtorno Aê! Fixado. Então vamos lá, tá? Vamos bater um papo aqui. Qualquer dúvida vocês vão me parando aí. Tá? Vou falar do caso clínico, vou falar um pouco sobre a patologia, sobre o transtorno. Depois nós fazemos o diagnóstico da língua e métodos de intervenções. Beleza? Então, olha só, nós temos agora, hoje, uma criança do sexo masculino de 6 anos de idade, tá? 6 anos de idade, diagnosticado com um transtorno opositivo desafiante, tá? Ou opositor desafiante, tá? Que apresenta um aumento do colesterol, então um colesterol alto em criança, tá? Vamos entender todos esses fatores aí. É um paciente que gripa com muita frequência, tá? Gripa com muita frequência. Tem o suor noturno, tá? Então, tem o suor noturno. Vamos falar muito a respeito dessas questões, tá? Tem preferência por sabores doce e salgado, tá? Interessante, porque por ser uma criança, geralmente os padrões de desequilíbrios eles vão estar sempre interligados de uma maneira muito interessante, tá? O adulto já tem um caso mais crônico, então um vai tamponando o outro. Na criança, eles se interligam mais facilmente, tá? Emocionalmente, ele é muito agitado, ansioso, nervoso, irritado, nervoso, agitado, ansioso, pratica natação. Olha, isso aqui é um ponto importante, faz natação, tá? Teve 2 fraturas de braço, tá? Uma há mais ou menos 2 anos e outra há 40 dias atrás, a 4 centímetros, A 4 centímetros da outra fratura, então muito próximo, Então, uma criança com fraturas, bem próximas ali. É um paciente que sente muito calor, muito calorento, tá? Muito calor e tem rinite alérgica. Olha só que interessante. Sempre gosto de entender a fisiologia energética, porque isso vai ser determinante para o nosso tratamento. Isso vai ser determinante para o nosso tratamento. Por exemplo, quando nós falamos a respeito de um colesterol alto que essa criança tem, tá? Nós estamos falando de um desequilíbrio da Terra. Esse desequilíbrio pode vir por conta da alimentação? Pode, mas pode vir também por problemas fisiológicos dele que acaba gerando esse aumento do colesterol,
tá? Então precisamos entender esse desequilíbrio da Terra. É um paciente que gripa com muita frequência. Então, se ele gripa com muita frequência, né, ele também tem esse processo de baixa imunidade, né? Baixa imunidade. A baixa imunidade ela vem também por conta de um desequilíbrio do metal e também do elemento água, tá? Metal e água. Tá? É um paciente que tem suor noturno. Então, o suor noturno é a inversão do ciclo diafragmático com ascendência do calor, né? O ciclo diafragmático, olha, é do ciclo circadiano, tá? Então, nós temos ali a noite sendo mais yin, o dia mais yang. Então, se mantém a atividade da energia muito alta e ele chega à noite com essa atividade yang muito alta, o organismo precisando do repouso, ele vai trazer o suor noturno para ver se abaixa essa quantidade de calor, abaixa a atividade da energia yang para tentar dar a regeneração do corpo, tá? Isso aqui, inclusive, pode atrapalhar a qualidade do sono, e estamos falando de um transtorno comportamental, tá? Que interfere diretamente nas questões emocionais. Nós vamos ver muito a respeito disso. Então, isso interfere diretamente no quadro do paciente, tá? Interfere diretamente no quadro do paciente. Então, isso aqui, ó, é um ponto importante que nós vamos precisar estar atentos e regularizar, tá? Além disso, nós temos um paciente com preferência por doce e por sabor salgado, tá? Então, aqui já nos mostra, né, também uma preferência por uma energia mais yin, por uma energia mais densa, o que reforça ainda a interação aqui de um excesso de energia yang, de um excesso de calor, tá? Olha como as coisas vão batendo na criança. Então, criança agitada, também nos mostrando essa questão da ansiedade, da agitação, o nervosismo, tá? As fraturas, alterações ósseas, tá? A quantidade de calor, o paciente sente muito calor e também, né, o paciente apresenta muita rinite alérgica. E aí, visto os padrões de desequilíbrios dele aqui, chama a atenção, né, os desequilíbrios de terra e água não segurando a ascensão da energia yang. A ascensão da energia, inclusive, né, gerando essa ascensão, passando pelo fogo e chegando no excesso de calor, gerando a ansiedade. Tá? Se nós formos parar para entender mais a respeito desse processo, né, a grosso modo, falando já diretamente aqui, nós pensaríamos a respeito da deficiência de água, deficiência de terra, ascendendo a energia yang, passando pela madeira e chegando ao fogo. Tá? Mas aí, antes de concluir isso e irmos para o diagnóstico, eu quero falar um pouquinho sobre o transtorno positivo, né, desafiante. Tá? Então, é um transtorno comportamental, né, é um transtorno comportamental que questiona, que a criança, muito comum em crianças, né, que questiona as figuras de autoridade, gerando então um humor raivoso, nervoso e irritado, tá? Esse transtorno, ele traz alguns riscos de outros transtornos comportamentais na fase adulta, tá? Na fase adulta, por exemplo, como transtornos comportamentais, transtornos de condutas, transtorno de uso de substâncias, transtornos de humor, baixa adaptação social, transtornos de ansiedade na vida adulta. E a etiologia desse transtorno, ela é multifatorial, tá? Ela é multifatorial. Ela vem por um desequilíbrio neurobiológico, tá? Neurobiológico, condição da gestação e do parto, experiências de vida, estilos parentais, né? Conflitos durante o desenvolvimento e o que são mais recomendados para o tratamento desse transtorno são as terapias comportamentais e terapias cognitivos comportamentais. Tá? Então, visto da complexidade do caso para uma criança de 6 anos de idade, nós já podemos pensar, inclusive na etiologia dessa patologia, de ser neurobiológica.
um comprometimento da água. Tá? E isso, então, interferindo no ciclo de geração, acendendo a madeira e acendendo a energia do fogo, e também um ciclo de dominância, e o ciclo de geração da terra também interferindo no fogo. Se tem muito fogo, gera muita terra, gera muito colesterol, né? Porque o colesterol vem por conta do excesso da umidade, mucosidade e fleuma, que chega onde? Excesso de umidade, mucosidade e fleuma, que chega aonde? No sangue. No sangue. Então nós temos uma interação, né, do ciclo de geração, ciclo de dominância, ciclo de contradominância. Tá? Tudo isso interferindo, em especial, com base na água e na terra, passando pela madeira e finalizando no fogo. Tá? Então, se nós formos pensar em causa, desequilíbrio e consequência, nós podemos pensar da seguinte forma: a consequência vem por conta da ansiedade, do excesso de calor, tanto é que o paciente tem suor noturno, ele sente muito calor, tá? Então a consequência é a ansiedade, o desequilíbrio vem do nervosismo, da irritação, nervosismo e irritação, e a causa pode estar vindo da água. Da água. E a água, então, né, energia ancestral, energia de Inti, comprometendo, inclusive, aqui o elemento terra, que não consegue fazer o quê? Metabolizar os alimentos, gerando um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma. Na criança, isso reverberando no aumento do colesterol. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram pegar essas referências aí? Sim ou não? Fez sentido? Enquanto isso, então, vou trazer a foto da língua para a gente fazer a discussão. Olha que interessante. Né? Linguinha de criança, típica linguinha de criança. Tá? Que nós vamos avaliar os padrões de desequilíbrios. Ah, professor, mas língua de criança você avalia da mesma forma como a língua de um adulto? Sim, lembrando apenas que a língua da criança ela não vai ter tantos desequilíbrios energéticos e emocionais mais crônicos como um adulto teria. Tá? Mas o princípio de conhecimento dos desequilíbrios da criança vão ser os mesmos. Tá? Então, o primeiro fator que eu vou avaliar é a saburra. Essa linguinha dessa criança tem saburra? Tem saburra? No caso, o corpo vai reter gordura ou aumentou o colesterol por baixo colesterol bom? Olha, nesse caso, nós estamos falando especificamente no princípio da fisiologia energética. Se o estômago e o baço não conseguem trabalhar direito, tá? Mesmo numa criança, ou está ofertando alimentos muito densos e gordurosos para definitivamente, né, que o baço faça a maturação desses alimentos, gerando então um comprometimento da sua fisiologia energética, gerando um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma que vai chegar no sangue, tá? Então, precisamos entender isso, que é um desequilíbrio básico do baço-pâncreas, tá? Show! Perfeito! Então, temos sim uma saburra, né? Temos uma saburra. Saburra na criança, geralmente, ela é mais fina, né? E aqui nós temos uma característica bem interessante, né? A saburra com uma coloração mais amarelada. Perfeito! Se nós observarmos ali uma faixa no triplo aquecedor médio, na transição do médio para o inferior, nós podemos ver, tá?
que tem uma faixa com a saburra ainda mais amarelada. Show? Percebem isso? Maravilha. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a cor. Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Ela é pálida, ela é vermelha ou ela é arroxeada? Pálida, vermelha ou arroxeada? Perfeito, exatamente isso. Saburra mais amarelada, cor da língua mais avermelhada. Bastante vermelhinha, que nos mostra o quê? A condição de calor. Que nos mostra a condição de calor. Tá? Terceiro fator que nós vamos avaliar. Terceiro fator que nós vamos avaliar são as alterações de forma. E aí, essa linguinha apresenta alteração de forma? Apresenta alteração de forma? Ela é volumosa, ela é inchada, ela é edemaciada, ela é volumosa, tem fissura, tem marcas de dentições nela? O que vocês conseguem ver de alteração de forma nessa linguinha? Uma fissura, né? Uma fissura no centro que pega de onde? Desde a ponta até ali mais ou menos no triplo aquecedor médio, né? Até no triplo aquecedor médio. Se você olhar lá no triplo aquecedor inferior, também tem uma certa fissura lá, uma alteraçãozinha de forma lá, tá? E então nós podemos até pensar em uma fissura que está vindo da raiz até a ponta. Show? Não está evidente ali na transição do triplo aquecedor médio para o triplo aquecedor inferior, mas pode ser que ela está formando, tá? Mas ela é evidente no triplo aquecedor médio e até a ponta. Perfeito. E ela é edemaciada nas laterais. Edema. Um certo edema. Show? Perfeito. E por último, o último fator que nós avaliamos nessa língua é a questão da umidade, da retenção de líquidos orgânicos, né? Tem líquidos orgânicos nessa língua? Tem acúmulo de umidade, de salivação? Tem brilho essa língua ou é uma língua mais seca? Ou é uma língua mais seca? Uma língua úmida. Perfeito. Perfeito. Viu que não é tão difícil assim avaliar a língua de uma criança? Não é tão difícil. Então vamos traduzir esses achados para os padrões de desequilíbrios energéticos, tá? Primeiro, a saburra amarela nos mostra uma condição de calor. Se ela está vermelha, também nos mostra um padrão de calor. Se tem fissura no triplo aquecedor médio e superior, nós temos então uma deficiência da energia Yin-Chi do baço e do coração e do pulmão. Tá? Se tem edema, nós temos uma estagnação de Qi. Estagnação de Qi. E se ela está úmida, nós temos uma deficiência da energia Yang-Qi do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular. Show? Perfeito? Maravilha. Então vamos voltar aqui. Como eu falei, criança tem uma característica de padrões de desequilíbrios energéticos mais agudos. Então o que essa criança apresenta? Muito calor. Muito calor. Já era evidente isso. Já era evidente na nossa discussão aqui. Tudo que nós falamos desde o começo já nos mostrava essa evidência de calor. Suor noturno, preferência por sabor doce, salgado, agitação, ansiedade, excesso de calor. Tudo isso já nos levava a entender que tinha um excesso de calor. Então tem, sim, um excesso de calor. Além do excesso de calor, o paciente tem uma deficiência de energia Yin-Chi do baço, gerando uma estagnação de Qi. E essa estagnação de Qi está chegando aonde? No sangue. No sangue. Olha o colesterol dela chegando lá no sangue. Perfeito? E também uma deficiência da energia Yang-Qi do pulmão.
Agora, sempre que eu faço essas discussões de casos clínicos, eu gosto de colocar algumas questões para nós raciocinarmos. Professor, o paciente realmente deu excesso de calor, deu estagnação com deficiência, deu estagnação de energia no sangue, né, porque as laterais estão mais edemaciadas e ela tem uma deficiência de energia do pulmão. Perfeito. Mas o senhor falou que a causa, o desequilíbrio e a consequência, né, a consequência seria a ansiedade, o excesso de energia, o calor. Show. Mas o senhor falou também que o desequilíbrio vinha do nervosismo, da irritação e do desequilíbrio da Terra. Certo? Então aqui, nós temos a consequência, nós temos, né, o desequilíbrio, que é a estagnação da madeira, né, a irritação e o nervosismo, e o desequilíbrio, que é a deficiência de Yin e a estagnação. Perfeito, bateu. Mas o senhor falou que a causa seria da água. A causa seria da água. Por que o senhor falou isso, sendo que não deu nenhum padrão de desequilíbrio na água? E aí, como que nós conseguimos entender esse processo? Como que nós conseguimos entender esse processo? Para fazer sentido. Percebem que essa criança começa a apresentar uma fissura bem proeminente que vem da ponta. Ela passa pelo triplo aquecedor médio, dá uma superficializada na transição do médio para o superior, mas já tem uma certa fissura lá no triplo aquecedor inferior? Possivelmente, a língua dessa criança já está caminhando para mostrar, né, um desequilíbrio da essência, tá? Um desequilíbrio da essência que pode ser a causa. Por isso que eu trago essa questão da causa ser do elemento água. Até porque o transtorno positivo desafiador, que é um transtorno comportamental, ele tem uma característica etiológica de um desequilíbrio neurobiológico, que pode ter vindo por condições do parto, condições da gestação, condições de uma vivência da criança no estilo parental. Show? Então aqui, a língua da criança pode estar em processo de transformação para mostrar esse padrão de desequilíbrio. Por isso que eu falei que a causa pode ter vindo da água. E o início desse transtorno pode ter sido o medo e a insegurança. Vamos raciocinar. Quando você fica com medo ou com insegurança, quais são os métodos que geralmente nós desenvolvemos para lidar com eles? Ou nós fugimos do medo, ou nós paralisamos, né? Ou então nós vamos para cima, lutamos, luta ou fuga. E esse transtorno, o positivo desafiador, é um mecanismo de fuga para aquele medo e aquela insegurança. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Tanto é que das consequências do transtorno positivo desafiador vem a irritação, o nervosismo e a agitação e a ansiedade. Tanto é que pode gerar transtornos de comportamento, transtornos de ansiedade, transtornos de adaptação social e também transtornos de conduta e de uso de substâncias. Por que geralmente o paciente busca usar substâncias químicas? Por conta do excesso de ansiedade. O excesso de energia atrapalha o discernimento e ele acaba buscando, né, a recompensa. Pode ser no açúcar, no doce, na alimentação, nas drogas, no álcool e etc. Um mecanismo de recompensa em outros fatores ou em substâncias químicas. Show? Então, para tratar esse paciente, eu buscaria, tá? Exatamente. E também, né, nós temos o TDAH. O TDAH, que também pode ser uma patologia de risco para esses pacientes. Tá, Edneza? Exatamente isso. Tá? Então, para nós tratarmos esse paciente, nada melhor do que trazer para ele
algo que vai dar um maior conforto para ele e para os familiares. Nesses casos, eu recomendo inclusive em fazer o tratamento da criança e dos familiares, tá? Usando a metodologia de inteligência emocional, usando uma metodologia que vai trazer um conforto para a criança e para os pais. Então aqui, como a consequência é a ansiedade, nós podemos fazer uma dessensibilização do fogo para melhorar esse excesso de energia, esse calor, para diminuir esse processo de suor noturno, para melhorar o sono dessa criança e justamente com o sono da criança melhorar a limpeza energética e emocional. A limpeza energética e emocional. Depois que nós trabalhamos a consequência, nós vamos trabalhar o quê? Os desequilíbrios. Desequilíbrios da terra, que é a estagnação, com os desequilíbrios da madeira, a irritação e o nervosismo. E essa estagnação que já está chegando no sangue, inclusive aumentando o colesterol. Show? Ah, professor, mas junto com isso aqui nós precisamos de atividade física, perfeito, e melhora da alimentação dessa criança. Com certeza. A alimentação dessa criança, o acompanhamento nutricional, ela é imprescindível. E atividade física. Principalmente a alimentação para diminuir a oferta de microelementos que vão gerar umidade, mucosidade e fleuma. E também atividade física para consumir todo esse processo de energia que está sendo acumulada no sangue. Show? Perfeito? Aí, passei tudo isso com o meu filho quando ele tinha essa idade, mas não conhecia a acupuntura emocional. Agora conhece, né? Então, isso aqui é imprescindível, tá? E aí depois nós vamos para quê? Para o desequilíbrio da água. Desequilíbrio da água, que é a causa. Melhorar essa insegurança, esse medo, vai facilitar a criança entender, às vezes, até por que ela entra em momentos de ataque. Certo? Mas além de tudo isso aqui, nós precisamos associar isso aqui com clareza mental e discernimento. Para quê? Para trazer ali para a criança, na medida do possível, tá? À medida do possível, trazer para ela esse autoconhecimento, essa racionalização, essa conscientização dessas emoções. Ah, professor, mas é uma criança de 6 anos, ainda não tem todos os mecanismos comportamentais ainda definidos e pré-estabelecidos. Tanto é que ele faz isso sem ter a consciência. Perfeito. Mas a partir do momento que você dá um estímulo com a acupuntura, para que essa criança, para que ele desenvolva, então, essa consciência, né, ele vai começar a gerar uma maturação para uma possível melhora. Ah, professor, então você está falando que a acupuntura é capaz de curar esse paciente? Não sei. A cura da acupuntura não está no profissional ou na técnica. A cura da acupuntura está no paciente. Vai depender de como ele recepciona esses estímulos e como ele reage frente a esses estímulos. Show? Hoje meu filho está com 20 anos, os transtornos de ansiedade são tratados com acupuntura emocional. Ele está bem melhor e não toma mais nenhum medicamento. Olha que incrível. Show? Percebem? Além de tudo isso aqui, né, a própria etiologia do transtorno positivo desafiador, ele fala que pode ter vindo de uma condição do parto ou da gestação. Então, mais do que nunca, fazer a dessensibilização gestacional é de extrema importância para esse paciente. Mas como é um paciente que já tem uma alteração emocional maior, eu não faço a dessensibilização gestacional no primeiro momento. Eu dessensibilizo os padrões de desequilíbrios desse paciente no primeiro momento e trago isso aqui num segundo momento.
Porque, querendo ou não, eu já dei uma limpada na casa antes. Faz sentido isso para vocês? E mais uma vez, eu reforço a teoria de tratamento dos pais associado, inclusive com a metodologia de acupuntura na inteligência emocional. Por quê? Porque mais do que nunca os pais precisam saber lidar com esse tipo de comportamento em casa. Os pais precisam saber lidar com esse tipo de comportamento em casa, tá? Isso estamos falando de acupuntura, tratamento médico, psiquiátrico e psicológico, tá? Nunca devem ser ausentados para essa criança. Show? Perfeito? Fez sentido aí para vocês? Incrível, né? Um caso diferente, um caso totalmente atípico, né? Com características emocionais, e eu venho batendo nessa tecla aqui diariamente, né? A respeito do quanto de patologias emocionais e comportamentais estão chegando no nosso consultório e o quanto nós podemos ajudar todos esses pacientes, cada um desses pacientes, tá? Lógico, a acupuntura não é um milagre, a acupuntura não é algo milagroso, mas é algo que vai dar uma qualidade de vida, vai melhorar um processo, né, muito interessante com resultados associados à multifatoriedade, né, ao multiprofissionalismo médico, medicamentoso, psicológico para essa criança. Atividade física e alimentar, então nutricionista também, e o que eu ia falar agora, né, a respeito do suor noturno ser uma inversão do ciclo circadiano. Então, evitar estimulantes para essa criança, principalmente no período da tarde, tá? Fazer a exposição dela à luz solar, fazer uma higiene do sono, tirar o uso de telas, né? O excesso do uso de telas, principalmente no período noturno, restringir o uso de telas, tanto ativa quanto passiva, são fundamentais para a melhora dessa criança, tá? Então são vários fatores que nós precisamos estar atentos a essa criança. Atividade física, alimentação, higiene do sono, tá? Que é de extrema importância a higiene do sono. Então, diminuição de uso de telas, exposição à luz solar, principalmente no período da manhã, tá? Fazer higiene do sono, diminuir o ciclo, diminuir o uso de estimulantes no período da tarde, tá? Principalmente para melhorar o padrão de sono dessa criança. Show? Perfeito? Então, pessoal, esse foi mais um caso clínico. Toda terça e quinta às 8 horas da manhã eu entro aqui para discutir um caso clínico. Se você tem algum caso clínico interessante aí, ou que você queira saber a minha visão desta forma, mande aí no direct com a foto da língua que eu coloco aqui na lista para fazer. Beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Nos vemos na terça-feira que vem com mais uma discussão de caso clínico, tá? Vou tirar foto do quadro agora e posto lá na comunidade do Telegram, do canal do Acupunturista. Qualquer dúvida, me chame no direct que estamos à disposição. E se você tem interesse em fazer parte, né, do curso de acupuntura na inteligência emocional, né, o curso de acupuntura na inteligência emocional estão com as inscrições encerradas, mas se você tiver interesse, você pode me chamar no direct para entrar na lista de espera, ou lá no link da minha bio também já tem o link da lista de espera. Você pode se cadastrar e aguardar uma próxima turma para você definitivamente entrar de uma vez por todas no tratamento das emoções de maneira profunda para você ter os melhores resultados, tá? Um grande abraço, um excelente dia e qualquer dúvida estou sempre à disposição. Tchau, tchau, pessoal.